Capítulo 02. Cobertura básica obrigatória. As coberturas básicas têm o objetivo de indenizar prejuízos causados diretamente ao veículo segurado, casco. Quando o cliente faz a opção pela cobertura RCFV, Responsabilidade Civil Facultativa Veicular, a responsabilidade da seguradora passa a ser também nos prejuízos causados aos veículos de terceiros e não apenas e exclusivamente no veículo segurado. Para a cobertura apenas do casco, ou seja, do veículo que está sendo segurado, o cliente tem duas opções de contratação, que são: cobertura contra roubo, furto, raio e incêndio. A seguradora indeniza o segurado em caso de roubo, furto total, incêndio, raios e suas consequências ou explosão do veículo. É uma modalidade mais básica e geralmente mais barata de cobertura, mas que não cobre colisão. No entanto, se o veículo sofreu avarias em função de colisão provocada pelos bandidos, a seguradora assume o risco do conserto e sem cobrança de franquias. Isto, se houver recuperação do veículo com danos que não caracteriza perda total, o conhecido PT, perda total. Cobertura compreensiva. Além de indenizações amparadas nas coberturas contra roubo, raio e incêndio, esta modalidade inclui danos causados ao casco em caso de colisão. É a cobertura que geralmente os clientes fazem questão de contratar. Essa modalidade de cobertura cobre danos causados em função de incêndio, raio e suas consequências, explosão, roubo ou furto parcial ou total do veículo, danos causados por terceiros, desde que em ato isolado esporádico, danos causados por alagamento, enchente ou inundações, ressaca, vendaval, queda de objetos que não façam parte do veículo segurado, granizo, furacão, terremoto e colisão, capotamento, abauroamento, queda de ponte e outros. Por tudo isto que esta cobertura é chamada por alguns clientes de seguro total. Importante: esses eventos fazem parte da cobertura básica contratada, portanto, nelas incidem a franquia contratada, ou seja, se um veículo se envolveu em um alagamento com prejuízos abaixo da franquia, a recuperação será por conta do proprietário do veículo, no caso, o segurado. Para que o cliente seja indenizado nesses casos, onde o reparo é menor que a franquia, existe uma cobertura que iremos ver mais adiante, que se chama higienização. A mesma regra se aplica em casos de queda de granizos ou de qualquer objeto que não faça parte do veículo segurado ou pequenas avarias em colisões. Todos esses itens têm incidência de franquia. Cuidado! Oriente o seu cliente, que não vale a pena transferir a responsabilidade total do seguro contratado para a seguradora, uma vez que muitos danos são irrelevantes e ficam abaixo do valor da franquia. Neste caso, o conserto será sempre por conta do segurado. Mesmo ficando acima, o proprietário terá sua participação nos prejuízos, que é a participação obrigatória do segurado, POS. Portanto, começou a chover granizo, leve o veículo para um lugar coberto. Começou a ventar, retire o veículo que está sob árvores ou fios elétricos. A rua está alagada, então não tente enfrentar a enxurrada. Além do risco de perder a vida, o cliente pode perder o direito à indenização ou ter que pagar a franquia. Isto que eu chamo de consultoria de segurança. O verdadeiro consultor de seguros não pensa apenas na comissão, mas também na segurança e na proteção financeira do cliente. Oriente o seu cliente para que ele evite problemas com seu veículo e tenha sempre um segurado fiel nas próximas renovações. Cobertura contra terceiro. RCFV, Responsabilidade Civil Veicular. O objetivo desta cobertura é cobrir a indenização a qual o segurado esteja obrigado, judicial ou extrajudicialmente, a pagar em consequência de danos corporais ou materiais involuntários causados a terceiros. Os danos geralmente cobertos nessa modalidade são danos materiais, pessoais ou morais. Não é qualquer seguradora que aceita a cobertura de danos morais, mas existe aquelas que aceitam. Portanto, olho vivo nas condições gerais das seguradoras. Detalhes importantes: esta cobertura indeniza apenas prejuízos causados a terceiros, ou seja, esta é a contratação básica que não cobre danos causados ao veículo segurado e nem aos seus passageiros. Para esta cobertura, o cliente não tem a obrigatoriedade de pagar franquias. Já houve casos de algumas seguradoras estipularem franquias para aprovação de algumas renovações, em função do alto índice de acidentes provocados contra terceiros. Portanto, aqui vai mais uma dica: oriente o seu cliente que, além de perder uma classe de bônus para a próxima renovação, ele também corre o risco de restrições futuras.
Porém, este alerta ao cliente deverá ser feito com cuidado e em forma de orientação e não de ameaça. Danos materiais. Como o próprio nome já diz, a cobertura de danos materiais indeniza danos causados a bens de terceiros, seja ele um carro, caminhão, moto, bicicleta ou até mesmo danos causados em objetos do tipo poste de iluminação, muros, paredes de residências, fachadas de lojas e outro. Esta cobertura é tão importante quanto a básica contratada para o veículo segurado, pois estamos sempre sujeitos a danificar bens ou propriedades de terceiros. Danos corporais. Caso o cliente se envolva em um acidente com o seu próprio veículo e seja considerado culpado pelos danos causados, essa cobertura irá garantir a indenização dos gastos que essa ou essas pessoas venham a ter com os serviços hospitalares ou, caso ocorra a morte, as despesas funerárias aos familiares da pessoa falecida. Vale lembrar que a cobertura de danos corporais funciona como um complemento ao seguro PIVAT. Portanto, se o valor da indenização for superior ao teto do PIVAT, cabe ao responsável pelo acidente arcar com a diferença. Por isso é importante o cliente contratar esta cobertura e se prevenir. Danos morais. O objetivo desta modalidade é cobrir indenizações judiciais ou extrajudiciais caso o terceiro se sinta impedido de exercer a sua profissão da mesma forma que exercia antes do acidente. Acidentes causados a terceiros, que provocam sequelas, costumam gerar ações de danos morais. Então não vale a pena abrir mão desta cobertura. Se a seguradora que você representa não aceita este risco, e você enxerga como uma necessidade para o seu cliente, busque uma que aceite o risco e troque de companhia. Muitos clientes acreditam que esta cobertura indeniza ações de danos morais por ofensas, racismo ou preconceitos em discussão no trânsito, e isto não é verdade. Portanto, cabe aqui lembrar que danos morais nesta cobertura é para cobrir sequelas, traumas ou paralisação das atividades da pessoa acidentada. Dicas importantes para esta cobertura. Dica 1. É muito importante que você, como um verdadeiro consultor de seguros, oriente o seu cliente com relação ao valor contratado. Imagine o valor que o segurado terá que pagar em um acidente em série, onde vários veículos sejam atingidos e ele seja considerado culpado. Um engavetamento, por exemplo. Imagine o segurado invadindo uma calçada em função de uma derrapagem e atingindo várias pessoas ao mesmo tempo. Imagine o segurado abaurando o Camaro amarelo do Munhoz e Mariano ou a Lamborghini do Comendador Ferruccio. Falando mais sério ainda, imagine quanto custaria um acidente provocado contra um médico a caminho do hospital para uma cirurgia plástica na primeira-dama da Noruega. Além de importante e fundamental para a prevenção, esta cobertura não agrava tanto o valor do seguro. Dica 2. Esta cobertura não tem franquia, mas implica na perda de bônus para a renovação. Dica 3. O cliente só deverá acionar a seguradora para indenizar o terceiro, caso ele, segurado, seja considerado culpado. Dica 4. Mesmo acionando a seguradora para indenizar terceiros, ele pode fazer os reparos no seu próprio veículo e bancar o valor do conserto. Dica 5. Oriente o seu cliente para não assumir a culpa pelo acidente, quando realmente ele não seja o culpado. Isto pode caracterizar fraudes ou prejuízos irreparáveis lá na frente. Como por exemplo, a piora do quadro de saúde de um terceiro envolvido no acidente depois de alguns meses e isto gerar uma ação de danos morais. Dica 6. Em caso de acidente, oriente o cliente para fazer o boletim de ocorrência de forma honesta e correta. Dica 7. A cobertura de RCFV, conhecida como danos a terceiros pela maioria dos clientes, pode ser contratada na mesma apólice do seguro de automóvel, como ocorre normalmente, ou se o cliente preferir, ele poderá fazer apenas esta cobertura em uma apólice exclusiva. Ele pode inclusive contratar apenas esta cobertura, sem a necessidade e obrigatoriedade de contratar outras. Dica 8. É costume de todo cliente ou corretor contratar um valor fixo para essas coberturas, geralmente de R$50 mil. O que eles não sabem é que para aumentar esses valores para R$100 mil, por exemplo, é muito pequena. Então, melhore essas coberturas ao invés de padronizá-las sempre nos R$50 mil. Dica 9. Aconselho a você sempre avaliar o custo e benefícios das coberturas e seus respectivos valores. Muitas vezes se paga pouco para uma garantia maior, e isto fará a diferença na hora de um sinistro. Não deixe o arrependimento tomar conta do seu cliente nesta hora tão difícil que é indenizar terceiros. Pense nisto e boa consultoria ao seu cliente. Dica 10.
Algumas seguradoras oferecem a extensão de perímetro para veículo locado, ou seja, quando o segurado utilizar o carro extra, essa extensão garante até o limite contratado a indenização para terceiros. Dica 11. Algumas seguradoras oferecem a extensão de perímetro casco que garante danos ocasionados ao veículo segurado, quando este estiver transitando em alguns países do Mercosul. Verificar os países que constam na apólice. Resumo do segundo capítulo. Coberturas básicas. Vimos neste segundo capítulo que no seguro de automóvel, as coberturas básicas e obrigatórias são, para o casco do veículo segurado, a cobertura de roubo, raio e incêndio ou a cobertura compreensiva que é considerado a mais indicada por cobrir além do roubo, furto, incêndio ou raio. Cobre também outras adversidades tão comuns no dia a dia de um motorista, tipo, queda de granizo, alagamento, queda de árvores, fios elétricos, colisões e outros. Vimos que no seguro de automóvel, também temos a cobertura básica de seguro contra terceiros, que oficialmente é o RCFV, Responsabilidade Civil Facultativa Veicular, que indeniza danos causados a terceiros. Nessa modalidade o cliente pode definir valores para as coberturas de danos materiais, corporais e morais. Vimos também que na contratação da cobertura para casco, sempre haverá cobrança da franquia, inclusive em danos causados por enxurradas, quedas de granizos ou acidentes de pequeno porte. Bom lembrar que na cobertura de roubo, furto, o veículo segurado pode ser amparado por colisão, caso isto ocorra dentro do evento coberto. Se o bandido bater o veículo e abandoná-lo, o cliente recebe a indenização dos danos parciais. Porém, se o próprio motorista do veículo segurado colidir, a indenização não será paga pela seguradora. Convém deixarmos claros que a indenização contra terceiros somente será coberta se o motorista do veículo segurado for considerado culpado. Os valores das coberturas do RCFV devem ser bem avaliadas. Esta cobertura sempre deverá ser significativa, dada sua importância e riscos possíveis. Na cobertura de RCFV não há incidência de franquia, mas acarreta em perda de bônus. Mesmo o veículo estando segurado, o condutor deverá tomar cuidados como se ele não tivesse seguro. Existe franquia na cobertura de casco, e perda de bônus nas coberturas de RCFV. Seja você um verdadeiro consultor de segurança para o seu cliente, e você terá sempre um amigo te procurando para renová-lo. No próximo capítulo iremos conhecer as principais coberturas adicionais que o cliente pode contratar em um seguro de automóvel, e como podemos ajudá-lo nessas escolhas. Te encontro no terceiro capítulo.